Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, por um primeiro comentário, uma primeira nota, gostaria de tranquilizá-lo. O senhor recentemente disse que iria morrer sem saber porque é que o PST votou contra o PARTE, e eu quero dizer-lhe que, desejando-lhe a vida mais longa possível, maior do que a minha até, que não haja qualquer dúvida em torno disso, uma longa vida que, quando isso acontecer, irá sem ter este problema. Porque, ao contrário do que disse, essa questão não está em cima da mesa. Nós tivemos até a oportunidade, quando isto foi apresentado pela primeira vez em sede do Orçamento de Estado, num debate muito vivo entre mim e o Sr. Secretário de Estado, o PST teve a oportunidade de entregar duas propostas de alteração ao próprio Orçamento de Estado, porque é isso que estava em cima da mesa, a 907C, a 740C, indo exatamente ao encontro daquilo que nós fomos defendendo e defendemos naquela altura, defendemos agora, que era a generalização deste apoio a todo o país. E a forma como ele poderia, de facto, servir melhor as populações, para que se evitasse o receio que eu próprio, na altura, expressei nesse debate com o Sr. Secretário de Estado, de que esta medida fosse, de facto, justa para quem dela acede e injusta para quem a ela não acede. Foi esta até a expressão que eu usei. Por isso, nessa matéria, Sr. Ministro, esteja tranquilo que irá na paz do Senhor, na sua hora, sem este peso, da mesma maneira que eu também irei, sem ter o peso de alguma vez ter sido contra uma medida que, eu volto a dizer, acho positiva e necessária. E por isso passamos à segunda parte desta problemática que tem a ver com a forma como ela se vai aplicando. Desde logo na limitação do tempo do financiamento. Se há alguma evolução, ou seja, ficou previsto na altura que o Estado financiaria esta ajuda até um determinado momento, e se de alguma forma está a evoluir para que isto seja definitivamente e para sempre suportado pelo Estado, ou se a partir do fim do prazo estabelecido passará para a alçada dos municípios, como é que está feito esse balanço, ou se ainda não foi tema. Em segundo lugar, e aquilo que eu acho que é mais importante, é de facto resolver os problemas que o modelo, tal como na altura, nesse debate, tive a oportunidade de exprimir as minhas dúvidas, tem a ver com a criação destas fronteiras virtuais, das coisas serem feitas ao nível de CIMs, fazendo com que a existência de algumas fronteiras que na prática não existem, porque a mobilidade das pessoas não tem a ver com as fronteiras da CIM. Eu sempre que olho para o Sr. Secretário José Mendes, enfim, que é professor da Universidade de Minho, tem um polo em Guimarães, outro em Braga, um na cima do Avo, outro na cima do Cávado, por isso é uma fronteira que não existe, mas há uma mobilidade brutal entre estas duas CIMs, até por força da Universidade, para ver se de facto se tem vindo alguma evolução para que em 2020, no próximo ano, de facto, haja um modelo que fuja destas fronteiras para que, de facto, as pessoas possam aceder. E o mesmo se aplicará também, o Sr. Ministro também é do Porto, conhece bem, a Vila das Aves é a área metropolitana do Porto, as pessoas fazem vida em Vizela ou em Guimarães, vão de comboio e não há qualquer apoio para quem faz este movimento diário. No entanto, os avanços que vivem ou que estudam ou trabalham dentro da área metropolitana do Porto já acedem. E por isso acho que o importante era, de facto, afinar estas pequenas coisas que têm impacto significativo. Aliás, os grupos parlamentares, presumo que não sei só o PC, têm vindo a receber inúmeros e-mails de cidadãos que achavam que iam ter este apoio também e que não estão a ter. Por isso trata-se aqui de resolver este problema de fronteiras de uma forma que essa situação desapareça para que as pessoas possam aceder a este apoio. Uma segunda questão que eu gostaria de colocar, Sr. Ministro, tem a ver com a questão do fridão. Eu sei que o Sr. Ministro esteve na Comissão de Ambiente, não nesta, também já esteve nesta, mas deu esclarecimentos recentes na questão do ambiente e está tranquilo com a posição que o Governo tomou. A nós não nos cabe tomar a parte da empresa em questão, cabe-nos sim perceber se estão salvaguardados os interesses públicos dos cidadãos à la longue, ou seja, está aqui em cima da mesa pagar-se ou não se pagar mais de 200 milhões de euros a uma empresa, por força de uma decisão. E na altura o Sr. Ministro fez referência a duas cartas que tinha da EDP, que o tranquilizavam na sua decisão. Ora, nós também temos acesso a essas duas cartas e se uma delas de facto é omissa, na segunda carta a empresa em questão é clara a dizer que reclama o dinheiro.
Também temos a resposta que o Governo, enfim, que deu pelo seu chefe de gabinete e que não deixa de ser interessante, que passa ao lado da questão habilmente, já estive desse lado também, e é assim. Mas, de facto, nós gostaríamos de perceber hoje, mais uma vez, se há alguma evolução nessa matéria, se decorreram mais algum tipo de negociação, para que não sejamos confrontados daqui a 2, 3, 4, 5 anos, de repente quem estiver nas suas funções e quem estiver nas minhas funções, confrontados com o facto de o Estado ter que pagar uma vultuosa quantia a uma empresa porque houve um erro de análise feito no presente de hoje e que, com consequências para o futuro. Uma terceira questão ainda gostaria de perguntar ao Sr. Ministro tem a ver com as fotovoltaicas flutuantes. A forma como vai ser desenhada, a forma como é que ela vai ser remunerada, se aquelas que vão ficar nas barragens, se preferir, assim, de linguagem mais simplista, também para que as pessoas que estão nos a ouvir possam perceber. Que parece-me que é uma excelente solução para aproveitarmos exatamente a exposição solar e o facto das condições que qualquer barragem pode proporcionar para este efeito. Está perto dos centros, não há questão das ligações, como já falámos anteriormente, porque está lá, não é? Por isso há aqui um aproveitamento interessante, mas queria perceber se de facto isto é por alvo de concurso, é o facto do domínio hídrico estar entregue a quem gera a barragem, se isto é uma benesse, se não é, como é que vai ser pago, como é que não vai, como é que isto se vai desenhar. Sendo certo que a medida é muito interessante e acho que é muito importante para o desígnio, que acho que é de todos, da transição energética, da criação do reforço das energias alternativas, mas é importante que as regras sejam claras e conhecidas de todos. Por último, uma questão também que temos vindo a acompanhar tem a ver com a questão da rede de baixa tensão. Nós tivemos a oportunidade de ter aqui a Sra. Presidente da ERSE, a apresentar um estudo que fez, um modelo de distribuição. Sabemos que os prazos estão-se a esgotar, aliás, penso que é no final deste ano que acabará, digamos, a atual concessão que existe, e gostaríamos muito de perceber como é que está a ser feito isto. Esta circunstância, das quais nenhum de nós é responsável, ou seremos todos responsáveis, do facto de haver eleições no último trimestre do ano, faz sempre com que exista uma certa pressão para que decisões que poderiam ser em condições normais, num ano normal, ser tomadas mais tarde, ou sejam tomadas mais cedo, ou então são adiadas para além do prazo para quem vem a seguir. E sendo esta a realidade, estão com eleições em outubro, provavelmente tomadas de posse do Governo, seja ele qual for, mais para o final de outubro, prazo a terminar em dezembro, ou têm que ser acalculados agora, ou então corre-se o risco de eles serem postergados para depois de janeiro. E por isso, Sr. Ministro, gostaria que o Sr. Ministro aproveitasse esta oportunidade para explicar e dizer aqui na nossa Comissão, de facto, qual é que vai ser o modelo que vai ser implementado, quais são os passos, os calendários e de que forma, de facto, é que esta matéria, que é bastante importante e que diz respeito a todos os portugueses, vai ser, de facto, implementada e de que forma é que ela poderá ser partilhada por todos nós. E eram estas as questões.